que dividir 10 minutos, 5 minutos para a deputada Érica Cocai e 5 minutos para o deputado Luiz Couto. Conceda a palavra, Vossa Excelência, o tempo de até 5 minutos. Senhor presidente, tenho em minhas mãos um posicionamento do Conselho Nacional de Igrejas Cristãs, que ao se reunir no dia 8 e 10 de março, vem expressar ou expressou publicamente a seguinte posição, que conclui da seguinte forma: considerando o corolário de nossa missão, à luz dos valores que a inspiram e as manifestações de diversos segmentos da sociedade brasileira, expressamos nosso repúdio ao processo que levou à escolha do deputado Marco Feliciano, PSC, o qual, por suas declarações públicas, verbais e escritas de conteúdo discriminatório, de cunho racista e preconceituoso contra minorias, pelas quais responde a processos que tramitam no Supremo Tribunal Federal. Tal comportamento descredencia para liderar a Comissão de Direitos Humanos e Minorias da Câmara dos Deputados e propugnamos por seu imediato afastamento. Conclui, portanto, o Conselho Nacional de Igrejas Cristãs, com esse documento assinado pelo seu presidente, pela ética na política, por um Congresso Nacional transparente e com ficha limpa, pela reforma política do Estado brasileiro, na busca da ampliação da cidadania. Venho aqui, senhor presidente, dizer que nós vivemos um momento de extrema dureza no que diz respeito à existência e à sobrevivência da Comissão de Direitos Humanos desta casa. Porque quando nós falamos de direitos humanos, nós estamos falando, dentre outras coisas, no direito da pessoa de viver enquanto ser humano, posto que não viemos para a terra como gado, nem viemos para a terra como coisa, somos pessoas. Pessoas têm a capacidade de fazer o diálogo com o infinito. E pessoas podem e devem viver como pessoas, isso é a luta pelos direitos humanos, e isso pressupõe, dentre outras coisas, o princípio fundante da nossa Constituição, que é a dignidade humana. É impossível pensar em dignidade humana sem pensar em liberdade. Sem pensar em liberdade. E é impossível pensar em dignidade humana com uma lógica que discrimina as pessoas, ou que cria uma concepção de que existem seres humanos que são melhores e que devem ter mais direitos do que outros seres humanos. Por isso, senhor presidente, quando nós falamos de direitos humanos, nós estamos falando do direito de todas as pessoas, de exercer a sua afetividade, posto que somos seres afetivos. Portanto, qualquer postura homofóbica, ela fere frontalmente a concepção de direitos humanos que está expressa em todas as convenções internacionais e que é princípio de tecimento da nossa própria Constituição. Aí, nesse sentido, não é possível que esta casa possa simplesmente admitir que uma pessoa que se caracterizou ou caracterizou o seu mandato por posturas homofóbicas e posturas racistas possa assumir a Comissão de Direitos Humanos sem colocar em risco esta comissão. A Comissão de Direitos Humanos dessa casa está em risco. Nós tivemos sexta-feira o Dia Internacional da Mulher, onde nós defendemos o direito das mulheres serem seres humanos na sua globalidade, na sua profundidade, na sua magia, que pressupõe inclusive o direito das mulheres serem sujeitos da sua história, sujeitos das suas vontades, sujeitos do seu corpo, que sejamos sujeitos, senão nós não podemos dizer que nós somos seres humanos completamente, profundamente eivados das condições e da natureza humana, se não somos sujeitos da nossa própria vida. Portanto, senhor presidente, o que nós vimos aqui a semana passada, nesta casa, foi um atentado dos mais graves a uma comissão que durante 18 anos foi esteio de toda a luta em defesa de todas as pessoas, em defesa da dignidade humana. Durante 18 anos, e Vossa Excelência já presidiu essa comissão e sabe que ali é dar voz a quem não tem voz, porque o Brasil não fez o luto da escravidão, do sexismo, não fez o luto, inclusive, da ditadura e do colonialismo. Portanto, senhor presidente, não podemos admitir que nós tenhamos que assistir à morte em vida desta comissão, até porque
um dos princípios mais democráticos desta casa diz respeito à proporcionalidade. A proporcionalidade significa respeitar a vontade do povo. Mais uma vez, nós vamos olhar a nossa Constituição que fala: todo poder é emanado do povo e em nome dele deve ser exercido. Por isso há proporcionalidade. Todas as comissões têm que estar cumprindo uma proporcionalidade para que ali estejam retratadas todas as posições que existem nessa casa, do tamanho de cada uma dessas bancadas partidárias, para que seja respeitada a vontade do povo. Não foi isso que nós vimos na Comissão de Direitos Humanos. O próprio PSC, partido que acabou por indicar a presidência, não tinha direito, pelos critérios da proporcionalidade, a nenhum único cargo. E este partido hoje estar com a representação do PMDB, do PSDB, de outros partidos que não estão representados na comissão. Não estão representados, deveriam estar. Portanto, penso que o princípio da proporcionalidade está ferido com a composição que se deu à Comissão de Direitos Humanos. Portanto, está ferido o regimento desta casa. Portanto, está ferido o princípio básico que transforma esta casa na casa mais plural e mais democrática, que é de ouvir ou de dar espaços de fala e de escuta para o conjunto das representações que expressam a vontade do povo. Neste sentido, presidente, por termos a indicação de um parlamentar que a sua postura fere os princípios básicos da dignidade e da liberdade humana, por termos rompido a proporcionalidade, por termos uma sessão que foi escondida do próprio povo, foi uma sessão reservada sem que tenha havido um único ato formal da presidência ou de quem quer que seja, o ato de convocação da reunião que elegeu o deputado para presidir aquela comissão. Ele não fala que a sessão seria secreta. E o regimento desta casa é muito claro, ao dizer que todas as sessões serão públicas, salvo deliberação em contrário. Penso que deliberação que se expresse em atos formais e não que sejam apenas apanhadas dos noticiários ou apanhada dos órgãos de imprensa. Por isso, por tudo isso, mas fundamentalmente porque nós queremos uma casa que dialogue com o povo, porque nós queremos uma casa que expresse que nós não vamos construir uma sociedade onde não tenhamos medo das ruas, onde não tenhamos medo das noites, onde não tenhamos medo que nossos filhos não voltem para casa. Enquanto tivermos este nível de sexismo, de racismo e de homofobia no nosso tecido social. Por isso, senhor presidente, digo que cabe a esta casa, em nome do povo brasileiro, cabe a esta casa, em nome da democracia, em nome do diálogo que estabeleceu com vários organismos internacionais, fazer cumprir aquilo que era a posição do Conselho Nacional de Igrejas Cristãs, mas é a posição que está nas ruas, porque se essa casa tenta conter o grito dos que querem uma sociedade com igualdade de direitos, se esta casa tenta conter o trabalho de uma comissão que andou e que levou esse Congresso aos rincões esquecidos pelas estruturas de domínio que acometeram este país, se essa casa teve esta postura, as ruas falam ao contrário e dizem: em nome da democracia, mudemos a presidência da Comissão de Direitos Humanos. Era isso, senhor presidente, muito obrigado.